a cada encontro. Né? Para nós é sempre uma alegria recebê-los aqui para esse nosso bate-papo descontraído. Eu costumo brincar e dizer que é conversa de terreiro. E hoje eu queria fazer um recorte, né, de tudo que eu venho falando e acrescentar algo que eu acho que é importante dentro desse arcabouço filosófico que a gente vem aí discutindo, né, comentando. Mas eu queria relembrar alguns pontos. Né? A gente tem enfatizado bastante, né, o nosso compromisso com a iluminação espiritual. E que a gente aqui preconiza, né, que a nossa vida, essencialmente dizendo, ela é espiritual. E às vezes nos falta embasamento para a gente compreender o que de fato seria essa espiritualidade. E aí a gente não pode deixar de lembrar, né, um dos ditados, jargões de nossa casa, né, que é ensinado pelo mentor que nos dirige a todos, que ele fala, né, educação e cultura com a espiritualidade. Há muito tempo atrás eu vim explicando, né, o que seria, do ponto de vista nosso, filosoficamente, dizendo, né, o que seria a educação e a cultura. E aí, de uma forma assim, bem resumida para vocês entenderem, educação para nós tem a ver com o coração, com a alma. E cultura tem a ver com o cérebro, né, com a capacidade de se alcançar a sabedoria. Então, quando a gente... nós temos esses dois pilares sendo trabalhados, né, que é a educação e a cultura, consequentemente, nós vamos encontrar a espiritualidade. E aí a gente precisa definir, tem até um dos meus irmãos, né, antigos lá da ordem, que fala isso, a gente precisa saber que existe um senso comum, né, que espiritualidade não é a magia em si. A magia é apenas um aspecto desse arcabouço, né, que fazem parte, né, de todos os mananciais de um terreiro. E a magia, né, ela tem muito a ver com os aspectos materiais que envolvem os elementos básicos. E quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando da essência. E é uma essência que, eu queria que vocês guardassem isso, é uma essência que não está fora de nós. É a essência que está dentro de nós. O que aconteceu conosco ao longo das existências, e talvez do nosso distanciamento da fonte geradora de espiritualidade, que a gente vai chamar de Deus, foi as nossas escolhas, foram, né, as nossas escolhas. E toda vez que nós, não sei se eu poderia assim dizer, toda vez que nós nos arriscamos a reencarnar, parece que apaga, desliga um botão, a gente esquece tudo. E aí precisamos reaprender de novo. Só que aquilo que a gente já assimilou em vidas passadas, se a gente fizer um pouquinho de esforço que seja, isso se reacende. E é isso que eu venho chamando, né, de atributos espirituais. Nós temos órgãos de sentido, que na condição humana nos coloca em percepção com toda a realidade material. Mas nós também temos outros sentidos que são mais aguçados, que nos colocam em comunhão com essa verdadeira essência que estou aqui me referindo e chamando de espiritualidade. Se a gente utiliza, né, o nosso pensamento, os nossos sentimentos para essa educação, essa cultura que eu me referi aqui no início do bate-papo, e o nosso objetivo é alcançar a espiritualidade, nós precisamos despertar um dos atributos que para nós, pelo menos no meu ponto de vista, salvo entendimento contrário, ele é essencial dentro dessa busca, desse caminho, desse reaprender, que chama intuição. E aí vem a intuição que eu estou me referindo, vem aquilo que eu venho falando aqui de forma metaforizada para vocês, né? Que é estar com o pé fincado na terra, mas olhando para um ponto de referência acima, né? Num aspecto vertical. E aí o simbolismo, né, de estar com o pé fincado no chão é a encarnação. Nós somos um espírito fincado na matéria, ou seja, passando por um estágio probatório humano. Mas essencialmente nós somos espíritos. E foi o que eu falei com vocês no último encontro, da quebra de dualidade. Nós precisamos entender que temos leis que precisam ser respeitadas na condição humana, mas temos outras muito mais importantes que dizem respeito às leis espirituais. Quando nós quebramos essa dualidade de isolar um do outro e aprendemos a trabalhar os dois aspectos juntos, a gente amplia a nossa capacidade de entendimento das coisas do espírito. E toda vez que nós nos reunimos aqui, parece algo bobo, né? Para outros, não para nós, porque a gente está aqui todas as terças. Mas toda vez que nos reunimos aqui às terças-feiras, com esse intento, né, de louvação, na verdade nós estamos reacendendo um dos nossos
dos nossos chakras de percepção, que vai contribuir com a nossa vontade e ao mesmo tempo com o despertar da intuição. Como assim, Maristã? Sim, toda vez que nós nos reunimos a Deus, fazemos o rito de louvação ao Orixá Ogum, nós temos uma predominância do nosso chakra da vontade. Então o Orixá, que é o carregador dessa força, desse poder sagrado, poder divino, ele vai despertar em nós aquilo que a gente esqueceu aí ao longo do tempo. E toda vez que a gente repete, insiste nesse encontro, nós vamos relembrando de coisas que às vezes estão lá no nosso subconsciente profundo. Nós temos uma mente que é rasa, que percebe as coisas mais imediatas, mais objetivas. Nós temos uma outra mente que ela é intermediária, ela permite uma comunicação entre a capacidade humana e a capacidade espiritual, mas nós temos uma mais profunda, que é o inconsciente espiritual. Quando nós começamos a nos conscientizar dessa realidade, nós vamos despertando esses atributos que aqui acabei de referir. Então, viver uma plenitude de vida, ou viver uma vida boa, né, que é o jargão que nós utilizamos, é você estar em paz de espírito. É acabar com os conflitos internos, para que a gente possa externamente viver bem. Ah, como assim, Marista? De uma forma bem simples, é aquilo que a gente já vem há anos falando, que precisamos interiorizar para exteriorizar. Quando nós começamos a interiorizar a questão espiritual, ou seja, os aspectos essenciais da nossa essência, nós começamos a entender que a nossa vida humana também pode ser boa, porque a gente interiorizou princípios e começamos a refletir isso como postura humana, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir. E aí nós vamos ajustando os nossos caminhos dentro desse processo que a gente chama de evolução. E aí, para encerrar, né, quando a gente fala de consciência, às vezes eu dou um conceito aqui raso para não ficar rebuscando demais o bate-papo. Eu vou dizer que consciência é ciência de si. E para que isso aconteça, você tem que estar sempre fazendo um mergulho interno, avaliando quem você é de fato, como ser espiritual, ser essencial. E não ficar jungido ou preso apenas à realidade humana. Perceberam? É esse o nosso desafio. Quando a gente fala num processo evolutivo, nós precisamos nos colocar dentro desse movimento contínuo de aprendizado. E se assimilado de boa vontade, a gente quebra essa dualidade. A gente deixa de separar o que é humano, o que é espiritual, e vivemos uma única realidade. Isso é viver em unidade. E de uma forma imediata para nós, é pensar, sentir e agir da mesma forma. Isso é unidade. Mas tem que ser uma unidade consciente. Então, toda vez que a gente busca o contato religioso, né? A religião é o caminho, né? Por isso que a palavra vem de religar. Sem entrar para a questão epistemológica da palavra, religar, né? A religação. Só que não é uma religação externa. Por isso que a gente precisa voltar-se para dentro de si. Cada um de nós precisamos voltar para dentro de nós mesmos. Isso é o interiorizar. Fazer essa conexão de novo. E a religião nos permite isso. Nós estamos dentro de um terreiro de Umbanda. Nós estamos fazendo uma louvação ao Orixá. Isso é um aspecto religioso. Mas, em hipótese alguma, exclui, né, outras possibilidades, às vezes até mais avançadas de princípio. É isso. Eu espero que eu não tenha confundido a mente de vocês. Né? Vamos então insistir na quebra da dualidade. Aruan Sarabá.